Lone Wolf é uma palavra inglesa que poderia ser traduzida como o lobo solitário. É o animal que não vive em uma matilha, ou pelo menos não quer. No mundo humano, chamamos essa pessoa de solitária, uma pessoa que segue seu próprio caminho. Eu chamo este canal de solitário porque, de certa forma, passei grande parte da minha vida na solidão. Às vezes, fui forçado, mas quando cresci, muitas vezes escolhi estar sozinho de propósito. Ser solitário não significa que eu não goste de companhia, pelo contrário, eu gosto de estar com outras pessoas. Aprofundei meus relacionamentos com as pessoas. Simplesmente não gosto de me encaixar em um grupo. De alguma forma, sinto que os grupos me limitam. Eles limitam minha liberdade, meu pensamento, minha individualidade. Certamente, a energia de um grupo e a capacidade de nos identificarmos com algumas pessoas nos fazem sentir bem. Mas depois de um tempo, essas coisas envelhecem e muitas vezes não leva muito tempo para eu sentir sufocação com essas pessoas e desejar sair. No entanto, eu tenho amigos, mas a maioria deles é solitária como eu, e está tudo bem. Nos encontramos e nos comunicamos algumas vezes por ano. Estar cercado por pessoas consome muita energia minha. Festas ou outros eventos sociais, reuniões no trabalho ou estar no aeroporto são muito estressantes. Sinto que meu cérebro fica superestimulado por todos os ruídos ao meu redor. Após essas situações, fico feliz por estar sozinho novamente. Prefiro meu espaço privado, onde posso relaxar completamente e recarregar minhas baterias. Apesar de ser difícil de admitir, acredito que a ansiedade também desempenha um papel importante. Há alguns anos, quanto mais tempo eu passava com as pessoas, menos sensível eu me tornava. A exposição é a solução. No entanto, não gosto de estar no centro das atenções. Tenho medo de falar em público e, durante a minha vida adulta, tenho feito um esforço para evitar essas situações. Tenho me perguntado frequentemente: por que sou assim? Não tenho certeza. Talvez eu tenha nascido assim. Além disso, algumas experiências na vida podem ter me moldado dessa forma. Essas são coisas que valem a pena explorar, com certeza. Mas no final, isso realmente importa? É o que sou agora e preciso seguir em frente. Então, quando você é solitário, como deve viver a sua vida? Deve forçar a si mesmo a ser mais coletivo ou deve abraçar sua individualidade? Deve forçar a si mesmo a participar de situações sociais ou deve viver como um eremita? Acredito que a resposta está em algum lugar no meio. Ninguém é uma ilha. E de muitas maneiras estamos profundamente conectados ao mundo. Fazemos parte do ecossistema. Portanto, a ideia de se desconectar do mundo é irracional. Porque você nunca estará completamente desconectado, a menos, é claro, que você vá para o espaço e morra em algum lugar no outro lado do nosso sistema solar, sozinho. Bem, esse destino pode ser o sonho de um eremita, mas certamente não é o meu. É mais como um pesadelo. Entre outras coisas, as melhores memórias que tenho sempre incluem outras pessoas. Pode ser um relacionamento profundo e significativo com alguém ou a alegria que vivi em um grupo, como um grupo de amigos ou colegas. É um pouco estranho para alguém que prefere a solidão, não é? O que isso nos diz? Acredito que significa que as pessoas que preferem a solidão têm essa atitude paradoxal em relação à vida. Elas se sentem melhor sozinhas, mas também anseiam por essa conexão com outras pessoas ao mesmo tempo. Algumas situações, boas ou ruins, têm um impacto tão grande que às vezes preciso de tempo sozinho para processá-las completamente. Posso viver em memórias por um longo tempo também. Parece que minha digestão não acompanha o estímulo que recebo. Portanto, preciso de um intervalo.
Acredito que é incrível que algumas pessoas sejam capazes e não se cansem de estar em grupos. E, na verdade, tiram energia disso. Parecem prosperar nessas situações. Por outro lado, sinto pena daqueles que não podem ficar sozinhos. Por que precisam de alguém 24 horas por dia? Eu não entendo completamente. Mas tudo bem, talvez eu seja o estranho. Para sempre sozinho ou para sempre entre pessoas? O que é pior? Como ser solitário? Não acredito em extremos, mas acredito que há resistência na solidão. A solidão pode realmente ser uma virtude. Artistas, escritores e muitos gênios do passado aproveitaram o poder da solidão. No entanto, os solitários devem estar cientes da socialização. É por isso que acredito em encontrar um equilíbrio saudável entre a solidão e a participação social. Porque a participação ativa no mundo e os relacionamentos humanos que dela surgem são grandes fontes de alegria, felicidade e satisfação. Embora possa ser uma luta para um solitário, sempre foi uma luta para mim, mas olhando para trás, acredito que já tive uma vida satisfatória e ativa. Quando se trata de amizades, relacionamentos, trabalho e viagens, a vida continua. O mesmo acontece com a luta. É por isso que decidi compartilhar minhas experiências, desafios e conhecimentos sobre ser um lobo solitário. Obrigado por assistir. Inscreva-se e compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas solitárias.